Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2021 da classe de adultos, estudaremos a lição de número 3 para o dia 18 de julho de 2021. Acabe e o profeta Elias. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, e está escrito assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz o seguinte: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, encontra-se no primeiro livro dos Reis, capítulos 16, 17 e 18. Capítulo de número 16, versículos 29 e 30, capítulo 17, versículos 1 ao 7 e capítulo 18, versículos 17 ao 21. Capítulo 16, versículo 29 está escrito assim: E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Capítulo 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o,
e se Baal seguiu, porém o povo não lhe respondeu nada. Amados irmãos, queridas irmãs, Acabe foi o 8º rei do Reino do Norte, do Reino de Israel. Ele é inclusive considerado um dos mais perversos reis da história de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus, conforme nós vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 30. Além da desobediência já instalada em seu coração, ele casou-se com uma mulher ímpia, pagã, idólatra, chamada Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 31. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta de Deus, com o profeta Elias, conforme nós vemos no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Já de imediato destacamos como ponto central desta lição que é essencial estar alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. E assim, no primeiro tópico desta lição, já destacamos o casamento estabelecido entre Acabe e a profana, idólatra, imoral Jezabel. Evidentemente que ao contrair esse matrimônio, certamente Acabe sofreria graves consequências frutos de suas escolhas erradas. Acabe, ele induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Isso, evidentemente, influenciado por sua esposa Jezabel. Além do mais, ele cometeu o grave erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada, como já citamos, Jezabel. Jezabel, que não temia ao Deus de Israel, que não servia ao Deus de Israel, que não respeitava os princípios divinos, muito menos a casa de Deus, o nome de Deus. Pelo contrário, ela era devota, servia, adorava a Baal e a Azerá ou Azera, deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel, conforme nós vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 31, capítulo 18, versículo 19. Essa princesa incitou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, conforme nós vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo de número 25. Mas além disso, queremos destacar outras características desta mulher chamada Jezabel. Dentre tantas perversidades, Jezabel, ela destruiu os profetas do Senhor. Ela mandou matar os profetas do Senhor. Ameaçou a vida do profeta Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2. Ordenou de forma injusta a morte de Nabote para satisfazer a cobiça e a ganância do seu marido, o rei Acabe, conforme nós vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo de número 10. E para completar, ela ainda praticou
a prostituição e a feitiçaria em territórios sagrados, no território de Israel, onde Deus já havia declarado de forma expressa que não se deveria ter prática de feitiçaria, de idolatria. Em Israel, os homens deveriam ter a preocupação de servirem e adorarem somente ao Deus único e verdadeiro. Evidentemente que diante de tantas ações, que diante de tantas práticas pecaminosas, Jezabel não ficaria impune diante de Deus. Ela era rainha, ela poderia ter respeito dos homens e até o temor. Alguns sabiam que poderiam morrer se voltassem contra ela, mas o Deus dos céus é maior do que Jezabel, maior do que Acabe, maior do que os homens, e não deixaria esta rainha perversa passar impune. Daí então, Elias é usado por Deus para profetizar o fim trágico de Jezabel, que disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariavam a justiça divina. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 23 ao 27. Sintetizando este tópico, nós afirmamos que Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra quem persevera em se manter na prática do mal. Destacamos isso de forma muito simples, pois ao compreendermos esta vida ímpia, profana, imoral e pecaminosa de Jezabel e do seu marido Acabe, um homem dominado pela cobiça, um homem que chegou a levantar falso testemunho para se apropriar de algo que não era dele, a exemplo da vinha de Nabote. Um homem que não considerou sequer em pensar para não tirar a vida de pessoas inocentes. Um homem que não gostava de profetas de Deus. Um homem que mergulhou na prática da idolatria. É evidentemente que esses erros, esses pecados não ficariam ou não cairiam no esquecimento. Como consequência, veio uma grande seca que assolou todo o território de Israel. E Deus vai usar o profeta Elias para prever esta seca que veio em consequência dos erros, dos pecados, tanto do rei, bem como de toda a nação de Israel. Sim, em razão da idolatria de Acabe e de tantas atrocidades que ele cometeu, ele é considerado, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 33, como o pior rei de todo Israel, por causa de seus atos perversos e pecaminosos. O profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou o rei Acabe e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta, dada pelo próprio Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 1. E aqui vale lembrar que Elias surge no cenário, mesmo sendo um total desconhecido, para fazer a vontade de Deus, confrontando os erros e os pecados do rei, a maior autoridade política da nação. Mas quem é levantado por Deus não pode baixar a cabeça para ninguém. Quem é levantado por Deus
deve entregar a mensagem de Deus a todo custo. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados. Ele estava com a consciência cauterizada. Ele não tinha mais consciência dos erros que estava a cometer. Por isso, ele vai pagar um alto preço por desobedecer à vontade do único e verdadeiro Deus. Deus que ele havia trocado para servir e adorar a Baal. O episódio da seca demonstra que todo homem e toda mulher precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. Enquanto que Acabe recebe consequências da sua desobediência, Elias ele vai ser agraciado por Deus, recebe provisão de Deus pelo simples fato de obedecer à voz do eterno Deus. No caso de Elias especificamente, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento, e mais tarde precisou inclusive para resguardar, para proteger a própria vida, fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 2. Sim, destaco, Elias sofre ameaça de morte por obedecer a Deus, por fazer a vontade de Deus. Em determinados momentos nós sofreremos, padeceremos, seremos perseguidos por fazermos a vontade de Deus. Mas mesmo diante de tudo isso, cumpramos a nossa missão, façamos a vontade de Deus, anunciemos a sua verdade sem negociarmos esta verdade. Entretanto, mesmo diante de tantas dificuldades pelas quais o profeta passou, a bondade e o cuidado de Deus acompanharam-no. Repito, a bondade e o cuidado de Deus sempre estiveram na companhia, fazendo companhia ao lado do profeta Elias, a ponto de ser alimentado por corvos que diariamente levavam para o profeta pão e carne. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 6. E quando a água do ribeiro do Querite secou, o Senhor, mais uma vez, mostrou para o profeta que era com ele, que o guardava, que o sustinha, que o sustentava, que era o seu protetor e o seu provedor. E usou uma viúva, alguém que não tinha adjetivos, predicados, qualidades para atender a necessidade do profeta, mas Deus usou uma viúva para mostrar que Ele é Deus. Ele usa quem quer para abençoar os seus filhos, fazendo inclusive o impossível para mostrar e revelar a sua grandeza. E por que Deus usou esta viúva? Simplesmente para cuidar do seu servo, para cuidar do seu profeta. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade de farinha e azeite, e que o que ela estava prestes a fazer era para alimentar a sua criança
para alimentar o filho, porque depois ela não sabia como sobreviveria. Era o último sustento que ela tinha para ela e para o seu filho. Diante de tal cenário desolador, de tristeza, de vergonha, de desonra e de iminente morte, o profeta pediu para que ela, ao invés de fazer para ela e para seu filho, fizesse primeiro para ele, o homem de Deus. A viúva, ao ouvir aquelas palavras, ela obedeceu a ordem de Elias e, ao invés de comer e dar ao filho, ela alimentou o profeta de Deus. A partir daí, por obedecer a ordem do profeta, aquela mulher vivenciou milagres. O cenário que era de vergonha tornou-se cenário de honra. O cenário que era de tristeza tornou-se cenário de alegria. O cenário que era de derrota tornou-se um cenário de vitória. O cenário de iminente morte tornou-se um cenário de vida e vida com abundância, pois a partir de então não lhe faltou mais nada. Não faltou mais nada para a mulher, nem tampouco para o seu filho. Ela fez o que o homem de Deus e a bênção de Deus alcançou a sua casa, a sua vida e a sua família. De forma bem simples, essa história mostra o quanto Deus cuida verdadeiramente dos que proferem a sua verdade, dos que vivem a sua verdade e defendem a causa do órfão e a causa da viúva. Deuteronômio 10, 17, 18, Deuteronômio 24, 21, Deuteronômio 26, 12, Salmo 86, 5 e Salmo 146, versículo de número 9. Sintetizando este tópico, afirmamos sem sombra de dúvidas que o Senhor sempre cuida de seus filhos. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico desta lição: o encontro de Elias com Acabe. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muitos anos, que durou especificamente 3 anos e 6 meses. Mas isso é consequência de um coração endurecido, pois a total falta de discernimento espiritual para receber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que Elias estava profetizando e o que ele falava era para corrigir o erro de Acabe. Acabe, observando todas as evidências, sabendo que era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, mesmo assim, ele não se arrependeu. Ele não pediu perdão dos seus pecados. Ele não se voltou para Deus. Como consequência, todo o Israel sofreu por causa da seca. E a primeira palavra que o rei dirigiu a Elias ao encontrá-lo foi: és tu o perturbador de Israel? Eu vou repetir. Quando o rei se depara com o profeta, vai chamá-lo de perturbador de Israel. Ora, se tinha alguém que estava prejudicando o reino de Israel, se tinha alguém
que estava atraindo maldição sobre a vida do povo de Israel era o próprio rei. Era o rei Acabe e não o profeta Elias. Mas ele vai fazer isso porque seu coração está endurecido. Ele sabe que está no erro, mas não aceita a correção. Ele é rei. Pelo fato de ser rei, ele não acha-se merecedor de correção por parte de ninguém. Ninguém é digno de corrigir o rei. Engano. Deus levanta os seus profetas para corrigir quem ele quer. E neste caso aqui, o alguém a ser corrigido foi o próprio rei Acabe. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado. Ele vivia na prática do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, alguém que vive na prática do pecado, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. A situação da nação de Israel, a seca que estava assolando todo o país, nada mais era do que uma representação, uma simbologia da vida do próprio rei Acabe, que estava seco, insensível, morto espiritualmente. E o pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, como já destacamos, mas todas as pessoas que dependem dele, que estão sob a sua liderança, que estão ao seu lado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 1. E assim nós encerramos esta lição, afirmando que a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Mas ao mesmo tempo que essa seca assolava, Deus levantou o profeta Elias para dizer: vem chuva, e a chuva vai regar toda a terra. Glória a Deus. E assim, nós finalizamos esta lição afirmando que apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias exortasse-o a retornar aos caminhos do Senhor, Acabe acabou sendo levado à ruína e levando também a nação de Israel à ruína. Portanto, não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual atinjam-nos. Para isso, precisamos estar atentos à convocação de Deus ao arrependimento. E assim, queridos, nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição 4, Elias e os profetas de Azera e Baal. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.